Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Resenha do cooperativismo e agronegócio desta sexta-feira inicia com muita fé na cooperação. E atenção para os assuntos principais do programa de hoje com a força do cooperativismo. Grupo de produtores associados viaja mais que 500 quilômetros para receber a cota parte da cooperativa. O sorgo forrageiro é destaque pela resistência à seca nas regiões do Nordeste. A fertirrigação conquista os produtores rurais porque aplica os adubos na dose certa. Santa Catarina leva a maior delegação para o Encontro Nacional de Cooperativas Agropecuárias. Então as cooperativas fazem sua parte, fazem muito bem. Só que nem sempre, às vezes, somos reconhecidos. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Entre os associados que receberam a cota capital dia 19 de junho em Chapecó, Santa Catarina, teve um grupo que viajou mais de 500 quilômetros para receber o cheque no valor correspondente aos anos de sociedade com a Cooperalfa. Veja nesta reportagem do Alva TV o que dizem esses associados de Braço do Norte, no sul catarinense, sobre os benefícios desse sistema. Dia 19 de junho, um grupo de 33 associados foi recebido pela direção da Cooperalfa em Chapecó para a entrega da cota capital, um valor construído ao longo dos anos de parceria. Teve associados que vieram de longe, a exemplo de Egídio, Regiane, Volney e Marivone, de Braço do Norte, que chegaram cedo na Cooperalfa, onde foram recepcionados com um café da manhã. Depois, visitaram as instalações da matriz. Na sequência, participaram de uma palestra com o tema Um Prêmio à Fidelidade sobre a cota capital, uma forma que a cooperativa tem de distribuir entre os associados um acréscimo de 1% sobre compras de produtos agropecuários, 1% sobre a venda de sua produção agrícola e mais a participação proporcional ao movimento de cada associado das sobras do resultado líquido anual. Por volta das 11 da manhã, foi a vez de receber os cheques que, somados, os 3 associados levaram para casa mais de R$500 mil. O sentimento de satisfação era grande. Para os associados do sul catarinense, valeu a pena percorrer mais de 1.000 quilômetros entre ida e volta para conhecer a matriz da cooperativa, da qual fazem parte desde 2008, quando a Alfa chegou naquela região. Hoje nós estamos aqui para receber essa cota capital, que eu acho que é uma coisa importante e que a Cooperalfa só cresce mais em nossa região. É a primeira vez que tu recebe a cota? Sim, a primeira vez hoje. E estamos aí para isso. Chegar em casa e mostrar para os filhos que foi uma boa coisa que nós conseguimos e fizemos entrar na Cooperalfa. É um bom dinheiro que a gente vai levar embora para casa, né? Tantos anos de trabalho que a gente teve, agora tem a retribuição, né? Lá na nossa região, a cooperativa, assim, não era muito bem vista na época que se instalou, né? Por causa de antecedentes que tiveram lá, mas agora a gente, com a Cooperalfa lá, a gente viu que funciona e que vale a pena. A cota capital é uma poupança que a gente vai preparando e recebe, né, primeiro em 10 anos, né, e 60 anos de idade. E é com muita alegria que a gente está aqui hoje. O dinheiro será bem investido lá? Será muito bem investido. Uma parte para viagem e outra parte para reinvestir algumas coisas que é necessário, né? O presidente da Cooperalfa informou que desde que a cooperativa começou a restituir a cota capital, em 98, já foram distribuídos R$109.377.000 e para a filial de Braço do Norte já foram repassados R$2 milhões.
Graças ao trabalho de todos os associados e colaboradores, que a cooperativa tem esse diferencial de distribuir sobras, distribuir cota capital. E por isso que a gente sempre pede para os associados que valorizem. Além de todo o patrimônio que tem, além das estruturas que tem, a orientação técnica, além de tudo isso, eles estão recebendo parte do trabalho realizado ao longo desses anos e estão recebendo em moedas, em dinheiro. Então, que façam um bom proveito de sua cota capital. Depois de uma experiência prática na propriedade rural da região Nordeste, muitos produtores passaram a adotar uma forrageira que demonstrou muita resistência a períodos de estiagem: o sorgo forrageiro. Vamos saber mais sobre esta cultura no quadro Sempre em Dia do programa Dia de Campo na TV. Diginal Queiroz é produtor rural e desde 2003 passou a cultivar o sorgo em sua fazenda. A produção é pequena e utilizada apenas para a alimentação dos animais da própria fazenda. Fui atrás de uma cultura que fosse mais resistente à seca, né? E eu sabia que o sorgo era resistente à seca. Então fiz a experiência lá em Canidé, na fazenda que nós temos lá em Canidé. E deu uma trovoada lá e nós plantamos o sorgo, a palma e o capim-búfalo. Veio a trovoada, nasceu tudo bem, o búfalo ficou bonito, o sorgo ficou bonito e a palma também veio a brota, veio tudo certinho. Mas depois voltou ao sol, 3 meses de sol, e a única planta que continuou verde foi o sorgo. E não demorou muito para ele ter certeza que o sorgo merece lugar permanente na sua propriedade. Salvou nosso gado nesse ano de 2003. E depois nós entramos em uma área irrigada no Projeto Califórnia e ele deu 10 cortes sem precisar replantio. E a cada rebrota ele vinha melhor do que a primeira vez. A segunda foi melhor do que a primeira, a terceira foi melhor do que a segunda e com adubação simples, né? Então o sorgo é fantástico e além de tudo isso, da grande produtividade, da grande eficiência, ele é muito rústico. Nunca deu praga para a gente, nunca tive problema com praga com o sorgo. Ele está satisfeito com o sorgo e com essa seca por qual passa nosso estado, foi uma ótima alternativa. Ele nos mostra a lavoura de milho e de sorgo cultivadas da mesma maneira e a diferença é bem grande. Mesmo o milho transgênico, precoce e super adubado que está na fazenda, não resistiu aos efeitos da estiagem e, apesar de verde, quase não produziu grãos. O especialista da Embrapa, Rafael Dantas, confirma os resultados achados por Diginal e ele explica as características que fazem do sorgo uma boa alternativa para a alimentação animal. O sorgo forrageiro é um sorgo com material interessante, tanto a parte de fibra quanto a parte de energia. Ele em relação à produção de volumoso, ele produz uma quantidade semelhante ou até maior do que o milho para a produção de forragem, sendo que energeticamente o sorgo ele fica aquém do milho em relação à produção de energia, principalmente em relação à produção de NDT, mas é um material extremamente eficiente na produção de forragem e nutricionalmente interessante também. Em 90 dias, o sorgo está pronto para a produção de silagem. E apesar de poder ser oferecido no pasto, é preciso respeitar um período mínimo. A única restrição que existe em relação ao sorgo é em relação ao pastejo direto dessa forrageira, quando ela ainda é muito nova, abaixo de 30 dias de plantio. Então, com essa idade, essa planta é tóxica, mas a partir de 30 dias, 35 dias, ela já pode ser fornecida para qualquer categoria animal, sem nenhuma restrição, sendo um alimento bastante rico. Outro aspecto observado por Diginal é a rebrota, que gera economia na produção. A grande diferença do sorgo para o milho é que o sorgo ele é muito mais eficiente na utilização de água. Ou seja, para quem está produzindo em regiões semiáridas, o sorgo é muito mais indicado, uma vez que ele utiliza 30% menos água do que o milho. Sendo dito isso, a gente tem que entender que se ocorrer um veranico, um estresse hídrico, aquela planta do sorgo vai ser muito mais, vai ter uma produtividade muito maior do que a do milho. Com a crise hídrica, o preço do milho está bem alto e o sorgo pode ser uma alternativa para a alimentação animal, não só de bovinos, mas de aves também. O sorgo ele
ele vai ajudar muito a bacia leiteira e a avicultura. O Sergipe possui as características ideais para a produção de sorgo, principalmente no sertão e no agreste desse estado, uma vez que nessas regiões você tem um déficit hídrico característico dessas regiões e o sorgo se adapta muito bem a essa realidade. E aí o sorgo ele pode ser produzido tanto para grão, que pode ser utilizado na avicultura, quanto para a produção de forragem. Eu não posso dizer a você que ele supera o milho, suplanta o milho em relação à qualidade nutricional do alimento produzido, mas ele é tão rico quanto e por isso pode ser utilizado. E você fique ligado nos assuntos que teremos depois do intervalo comercial. A Fertirrigação conquista os produtores rurais porque aplica os adubos na dose certa. Santa Catarina leva a maior delegação para o Encontro Nacional de Cooperativas Agropecuárias. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi e Fertilizantes Fecoagro. Gente comprometida, entusiasmada, gente que pensa, executa projetos, gente que carrega o peso de muitas responsabilidades. Está aí o DNA da Fecoagro. Somos gestão, produção e comercialização. Temos uma administração sólida, uma indústria profissional e uma central de compras integrada. Carregamos motivação. Formada por pessoas, a Fecoagro é a marca da integração e da intercooperação em Santa Catarina. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Cicobi, que sempre nos deram todo o apoio. Cicobi, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Para crescer forte, as plantas precisam de nutrientes especiais. E a Fecoagro possui a linha nobre de fertilizantes diferenciados que agem em todo o ciclo, porque em sua composição estão os nutrientes básicos como nitrogênio, fósforo e potássio, além dos micronutrientes que são essenciais para as plantas. E a família Nobre cresceu. Chegou agora o Nobre Premium, exclusivo com NPK no grão, aquele da sacaria azul. Nobre é um produto com a marca Fecoagro. Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. A boa produtividade na agricultura depende muito da qualidade da nutrição das plantas. No caso do tomateiro, muitos produtores utilizam a tecnologia da fertirrigação para aplicar os nutrientes necessários na lavoura. Os benefícios vêm em dobro: água e adubos na dose certa. Acompanhe a reportagem do programa SC Agricultura. A fertirrigação é uma tecnologia muito utilizada atualmente na olericultura. Por meio da água, são aplicados simultaneamente vários nutrientes às plantas. Prático, econômico e eficiente, esse sistema garante muitas vantagens para a agricultura. É o que explica o pesquisador
Leandro Ram, que atua aqui na Estação Experimental da Epagre em Caçador. Leandro, como é que é instalado um sistema de fertirrigação numa lavoura? Muito bem, esse sistema ele é implantado desde o início da lavoura, né? Assim que as mudas são transplantadas aqui na sua área definitiva, já tem que ter o sistema de fertirrigação, que são as mangueiras que vão levar a água, né, para fazer a irrigação e também diluído nessa água os nutrientes. Então, desde o início até o último dia do ciclo da cultura do tomate, é feita a irrigação e a fertirrigação. Existem diferenças de uma cultura para outra com relação ao sistema de fertirrigação? Existem. Cada cultura tem sua demanda de água, né, conforme as suas fases de crescimento e, acima de tudo, diferenças na demanda de nutrientes, né? Então, algumas culturas que demandam mais, vamos supor, potássio, outras culturas que demandam mais nitrogênio e dentro de cada cultura as fases de crescimento que vão determinar a demanda desses nutrientes. Então, tem diferenças bastante importantes que o produtor, o técnico, precisa levar em conta ao dimensionar um sistema de fertirrigação. E quantos nutrientes podem ser aplicados simultaneamente? Pelas raízes, as plantas absorvem 14 nutrientes. Então, a princípio, todos os 14 elementos podem ser aplicados via fertirrigação. Então, tanto macronutrientes quanto micronutrientes. Alguns deles, eles não podem ser aplicados simultaneamente porque eles apresentam incompatibilidade, né? Fósforo com cálcio nunca se recomenda, mas obedecendo a essas incompatibilidades, todos os demais nutrientes podem ser aplicados simultaneamente. E para saber com certeza esses dados, essa quantidade de nutrientes em que a planta necessita, vocês estão realizando uma pesquisa aqui na Estação Experimental da Epagre? Essa tua pergunta, essa tua dúvida é comum a quase todos os produtores. Leandro, o produtor me pergunta, Leandro, como é que eu ajusto essa minha adubação, essa minha fertirrigação para produzir o máximo de tomate? Porque é uma cultura assim que tu tem que acertar muito no detalhe para produzir bem e nós temos que reduzir custo. Por inúmeras razões, né? Senão a cultura não se viabiliza. Então, para tentar responder e trazer informações úteis aos produtores, que a gente instalou esse experimento aqui na Estação Experimental em Caçador, em que nós temos diferentes níveis de nitrogênio, diferentes níveis de potássio, desde doses de nitrogênio e de potássio baixas e doses muito altas, para ter uma curva, né? Ter uma variação grande dos teores de nutrientes no solo e na planta. Para finalizar, Leandro, quais são as grandes vantagens que você destaca nesse sistema, a fertirrigação? Acho que a primeira grande vantagem é do ponto de vista econômico, né? Principalmente para o produtor, porque ele vai aplicar os nutrientes de acordo com a necessidade da planta, então ele vai otimizar, não vai aplicar em excesso nem em falta. Então, do ponto de vista econômico do custo da adubação, e refletindo-se isso na produtividade. Ele obtendo uma maior produtividade, consegue obter, né, então, um rendimento econômico melhor da sua lavoura. Mas não podemos nunca deixar de destacar também a questão ambiental. É uma questão preocupante, né, porque é uma cultura que é muito exigente em adubação, né, uma das culturas mais exigentes em termos de adubação. O mercado agrícola brasileiro, responsável por um PIB nacional extraordinário, tem no cooperativismo uma segurança alimentar importante. Sabendo disso, a OSESC e a FECOAGRO conseguiram formar uma das maiores delegações para participar do Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias em Campinas, tudo registrado pela equipe do programa Cooperativismo em Notícia. Um lugar onde desfilaram capacidade, competência, genialidade e a esperança de um futuro melhor. Você sabia que se o cooperativismo fosse considerado um país, ele seria a 9ª maior economia do mundo? E que essa força toda gerou mais de 3 trilhões de dólares em faturamento? Bom, né? Afinal, 1 em cada 6 pessoas que habitam esse planeta é cooperativista. E muito de tudo isso tem a ver com o ramo agropecuário.
Por isso, voltando ao nosso habitat natural, vamos continuar falando desse encontro que mexeu com os brios de nossos líderes. Campinas, por 2 dias, foi a casa do cooperativismo brasileiro. Santa Catarina, que tem uma relevância muito grande dentro do conceito cooperativista brasileiro, com mais de 22 bilhões de reais movimentados só no ramo agro, trouxe aqui para Campinas uma grande delegação. Isso demonstra o interesse de nossos líderes que comandam um universo expressivo de associados. Temos aí cooperativas agropecuárias de todo o Brasil, do mais diversos segmentos do agro, e é importante essa troca de experiências, esse conhecimento, as tecnologias que as demais cooperativas estão usando. Então é um trabalho muito importante dessa troca de experiências que se tem, e para levar esse conhecimento, essa experiência para nossas cooperativas, pequenas cooperativas lá do Oeste de Santa Catarina. Essa conversa de pé de ouvido, de mesa redonda, que é bem melhor para se aprender e para se trocar informações, e até a intercooperação acontece de repente, um negócio ou outro acontece nessas mesas, numa taça de vinho, do que numa palestra. Então, o encontro das cooperativas agropecuárias, a M Prado está de parabéns, porque está conseguindo reunir esse grupo tão difícil de reunir, mas tão seleto, vamos dizer assim, sobre o agronegócio brasileiro. E a Santa Catarina não podia ficar de fora, e a Cooperja também faz parte, e estamos aqui para aprender bastante. Eu creio que o sistema cooperativo do agronegócio brasileiro já evoluiu, a ponto de termos cases, inclusive, a serem conhecidos, apresentados, e nós nos completamos um ao outro, né? Estou aqui em nome da Aurora, ela que faz hoje mercado interno e mercado externo, e que é fortalecida com o sistema cooperativo da base, né? As cooperativas singulares, e nós somos já, de natureza, um belo exemplo de intercooperação, e que podemos compartilhar sim com todo o sistema brasileiro. A convite da FECOAGRO, também vieram para o encontro o secretário de Estado da Agricultura, Ricardo de Gouveia, e o deputado estadual Macir Sopelsa, presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo. Eu acho que Santa Catarina tem tudo, né? Porque tem hoje uma excelente qualidade de carne, tem um excelente programa de sanidade animal, né? Já é reconhecido em várias partes do mundo por mercados muito exigentes, né? Então isso favorece Santa Catarina, sem dúvida, para alcançar, e como tem alcançado outros mercados. Você veja, né, nós estamos passando um momento que agora mesmo estávamos conversando na China. A China com um problema sanitário muito grave, né? Muito forte, e aonde que a China pode se suportar? Né? É o Brasil, né? O Brasil, porque tem qualidade, tem volume, né? E tem condições de atender esse mercado, né? Mercado internacional, mercado interno, a economia do país. O encontro realmente é uma troca de experiências que engrandece o setor. E Santa Catarina tem nessa atividade agropecuária, né? Principalmente na avicultura, na suinocultura, na produção de leite. Santa Catarina é um estado exemplo, e o cooperativismo em Santa Catarina é muito forte, né? A organização das cooperativas em Santa Catarina. Nós, na Assembleia Legislativa, estamos fazendo a nossa obrigação de tentar fortalecer cada vez mais esse setor, de ajudar que esse setor possa ser reconhecido como um grande contribuidor do desenvolvimento do nosso estado e do nosso país. As cooperativas precisam se unir mais para fazer negócio em conjunto, para estabelecer marcas e mercados próprios. Então é um bom alerta que para nós não é novidade, mas eu acho que para o resto do país foi importante. A CCAB, Companhia das Cooperativas Agrícolas do Brasil, em parceria com a francesa InVivo, falou sobre a importância das cooperativas em benefício dos agricultores e de que forma devemos olhar o mercado. Nós temos uma oportunidade gigantesca pela frente, tá? Eu acho que todos os painéis que foram apresentados até então mostram, tá, a grande oportunidade que nós temos. Tá? O Brasil, sem dúvida nenhuma, com o crescimento da população mundial, será o supridor de alimentos do mundo, mas também temos muitos desafios pela frente, né? Essa é a grande, vamos dizer assim, oportunidade, porém, juntos, tá? As cooperativas juntas, o setor produtivo junto, nós podemos fazer frente
a essa demanda adicional de alimentos. A agricultura francesa é muito diferente da agricultura do Brasil, muito diferente. Aqui é um país tropical, lá é um país com um clima diferente, lavouras diferentes, mas o que é bem parecido lá na França e aqui no Brasil, eu acho, é o cooperativismo. O cooperativismo aqui no Brasil desempenha um papel muito importante na agricultura, no agronegócio, e lá na França também. Então, essa história que tentamos de construir junto com a CCAB e as cooperativas parceiras de CCAB. Porque cooperativismo é reforçar o agricultor no dia a dia e no longo prazo, ajudando ele, claro, com os insumos, com tudo o que precisa no dia a dia, mas também para ter uma visão de longo prazo, o que vai ser o futuro da agricultura. Num outro painel, as entidades que representam o cooperativismo de São Paulo, Minas e Santa Catarina puderam falar da importância das organizações para o desenvolvimento do sistema. Evidentemente que o agro, em função da sua base ser muito ampla, nós temos inúmeros processos, inúmeros produtos, inúmeras legislações, nós temos que dar atenção específica para ele. Então não é que se dá uma atenção diferente, ela é adequada para o nível de demanda, né? Então as cooperativas têm uma demanda agropecuária muito diferente do que tem outros ramos que são muito mais específicos. Hoje nós representamos 50% da produção nacional. Então, sem contar a força que tem o cooperativismo a nível nacional, que isso é muito importante. E o cooperativismo leva para o campo tecnologia, que isso vem baratear os custos para o nosso governo federal. Então, as cooperativas fazem sua parte, fazem muito bem. Só que nem sempre, às vezes, somos reconhecidos, mas as cooperativas realmente elas trabalham independente da situação econômica que se passa o país. O cooperativismo está sempre na frente, está sempre trabalhando e esperando que lá na frente a gente vai ter grandes conquistas, que é o nosso grande objetivo do cooperativismo brasileiro. Considerado o maior evento do cooperativismo brasileiro, esse encontro nacional mostrou a verdadeira face do agronegócio. As lideranças cooperativistas catarinenses sempre valorizam esses momentos de integração. Sucesso para todos, é o que desejamos. O Resenha de hoje termina aqui. Um bom final de semana para todos e até semana que vem.